Evangelho segundo João, capítulo 20, dos versos 24 ao 31, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Pai, nós oramos ao Senhor, clamamos pela Tua graça, Tua misericórdia e pelo agir do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Que essa palavra fale a cada um de nós como palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é impossível não pensar em Tomé sem pensar na marca e no rótulo que esse personagem bíblico levou. A vida é assim, né, irmãos? A gente recebe rótulos, assim como a gente também rotula. Quando a gente rotula, a gente não olha o passado, a gente olha exatamente um momento, às vezes, e rotula. Um líder, por exemplo, que viva 20, 30 anos no ministério, basta apenas um erro, e ele pode ser rotulado e marcado a sua vida inteira, não pelo que viveu nos 20 ou 30 anos, mas pelo que aconteceu naquele ato. É ou não é verdade, irmãos? É verdade. Verdade. Nós fazemos isso, nós damos rótulos, nós recebemos rótulos, e a gente vai vivendo, mas às vezes, irmãos, o rótulo ele acompanha. E assim a gente faz com Tomé. Quem aqui colocaria o nome de um filho de Tomé? Pode até colocar, mas não é raro? Por que é raro? Porque a gente que conhece a palavra, quando pensa em Tomé, vai pensar o quê? Incredulidade. O homem que não creu até que tivesse visto. Só que pensa uma coisa comigo, irmãos. Todos nós somos passíveis ao erro. Você admite isso? Todos nós. Quando a gente olha para os erros dos personagens da Bíblia, acredite, a gente é passível a cometer esses erros. A inveja de Caim pode se tornar a nossa inveja. A idolatria de tantos personagens e povos que nós vemos na Bíblia
pode se tornar a nossa idolatria. Não se escandalize, irmãos, mas até aqueles erros mais graves dentro da nossa moral, se a gente não vigiar, podem se tornar os nossos erros. O que o Senhor Jesus, por exemplo, a respeito disso, nos diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. O que diz, irmãos? Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a palavra, querido, se você tiver com a sua Bíblia aí, quero que você use a Bíblia. Você que não tem esse hábito, comece a trazer a sua Bíblia para o culto, use a sua Bíblia. O que nos diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, irmãos? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por quê, irmãos? Porque os erros que nós vemos nos personagens da Bíblia podem se tornar os nossos erros. Ou seja, a incredulidade que nós rotulamos Tomé pode também em algum momento ser a nossa. Sem dúvida alguma, a incredulidade de Tomé pode ser também a nossa. Quando eu olho, irmãos, para Tomé, eu consigo associar ele também com aqueles discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Tomé, de certa forma, tem uma associação com esses discípulos. Eles vivenciam, de certa forma, algo parecido. Se você não conhece o texto, fica aí como observação, Lucas capítulo 24, não precisa abrir agora. Você vai encontrar em Lucas capítulo 24 a história lá dos discípulos de Emaús. Quem eram esses discípulos, irmãos? Eles não eram um dos 12 discípulos de Jesus, mas eram discípulos, provavelmente um daqueles 70 que são mencionados lá em Lucas 10. E esses discípulos, os discípulos de Emaús, um dia deixaram sua aldeiazinha pequenininha e foram para Jerusalém, porque lá eles viram que tinha alguém que na interpretação dele correspondia com o que as escrituras anunciavam sobre o Messias. Eles olharam para Jesus e pensaram: ele pode ser o Messias, vamos para lá. Chegando lá, eles creram em Jesus, brotou fé no coração deles, eles começaram a seguir o Mestre. E a fé deles, queridos, era uma fé que fazia com que eles vivenciassem o ministério de Jesus também. Mas um dia, quando chegou o momento da crucificação, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e eles viram o Senhor Jesus Cristo morrer. Ao terceiro dia, as mulheres que foram ao sepulcro voltaram correndo, dando boas novas: o Mestre ressuscitou. O que aconteceu com esses discípulos de Emaús? Eles não creram. Decidiram fazer o quê? Abandonar a missão. Não faz sentido a gente ter vindo para Jerusalém. Não faz sentido a gente ter seguido esse Jesus que nós acreditávamos que era o Messias. Vamos abandonar tudo, vamos voltar. E eles voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Vocês conhecem pessoas que já voltaram ou estão fazendo o caminho de volta para o lugar de onde nunca deveriam voltar, abandonando o lugar que nunca deveriam abandonar? Foi o que os discípulos de Emaús fizeram. Eu não quero mais estar aqui, eu vou fazer o caminho de volta. Aí você pega todo aquele caminho que Jesus fez você vencer, e você vai e começa a fazer o caminho de volta. Mas por que eu digo que tem uma associação entre Tomé e os discípulos de Emaús? Porque Tomé, irmãos, também vivenciou essas crises. Logicamente o texto que nós lemos não nos dá essa informação por completa, mas quando a gente vai desdobrar o texto, quando a gente vai ler algumas informações a mais,
tudo indica que Tomé não vivenciou a incredulidade só ali, quando ele falou, eu não creio. Aquelas palavras demonstravam uma crise que ele estava vivendo. Por quê? Vou tentar te explicar. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, uma perseguição muito grande se deu aos apóstolos, porque eles eram aqueles que caminhavam com Jesus. E nesse momento, por exemplo, um pouco antes desse texto que nós lemos, os discípulos estavam trancados em casa. Trancados por quê? Porque estavam com medo dos judeus, que queriam fazer o que com eles? O mesmo que fizeram com Jesus, queriam matá-lo. Irmãos, o cenário que os judeus queriam matar os apóstolos já era o suficiente para Tomé estar trancadinho lá junto com os outros. Por que ele não estava? Porque tudo indica que ele decidiu abandonar. Por que ele não estava lá no momento de medo, de fuga? Porque tudo indica que o coração dele e a mente dele estivessem em crise. Talvez tal como os discípulos de Emaús, olhando para o que ele havia ouvido e falando, eu não acredito nisso. Eu não consigo mais crer que Jesus ressuscitou. Essa fé que um dia brotou no meu coração, hoje está em crise. A minha fé está em crise. Tudo indica, queridos, que Tomé estivesse no momento em que estivesse desejando abandonar a comunhão, abandonar a fé. Só que diferente dos discípulos de Emaús que tomaram o caminho de volta, o Senhor Jesus teve que ir lá aparecer para eles. Tomé decidiu aparecer. E passado algum tempo que Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos, Tomé vai lá no encontro deles. E aí quando Tomé chega lá, é euforia pura naquela casa. Trancados ainda, de portas fechadas, com medo da perseguição. Eles falavam, Tomé, você não estava aqui? O mestre apareceu para nós, ele esteve aqui, Tomé. Nós estivemos com ele, você perdeu esse momento. Tomé olha, mas o coração dele continua em crise. E ele diz o que ele disse: se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não tocar, eu não creio na ressurreição de Jesus, até que eu possa ver e até que eu possa tocar. Mas Jesus, irmãos, Jesus se importa conosco. É nítido. Aonde você for nos evangelhos, você vai ver Jesus se importa com as pessoas, até com aqueles que vivem as crises. O que Jesus fez com os discípulos de Emaús? Que estavam indo embora, abandonando a missão, apareceu para eles. Apareceu no meio da caminhada, começou a conversar com eles, entrou na casa quando eles chegaram, ceou com eles até que os olhos deles foram abertos. Jesus deseja se aproximar de todo aquele que vive as suas crises, para tentar abrir-lhe os olhos. Jesus voltou porque ele queria aparecer para Tomé e falar, você precisa tocar, então toca. Toca. Mas eu não vou subir aos céus enquanto eu não trazer você de volta para a sua missão, porque o teu lugar é na missão que eu te coloquei. Irmãos, a gente pode citar muitos outros exemplos. Jesus fez isso com Pedro. Se você for um pouco mais à frente na sua Bíblia, no capítulo 21, a partir do versículo 15, você vai ver que Jesus faz isso com Pedro. Qual foi a experiência de fé de Pedro? Ele negou o mestre. Quando ele negou, o coração dele, você imagina como é que ficou. E lá no capítulo 21, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Por que pescando, irmãos? Porque tudo indica também que ele estava desejando abandonar a sua missão, voltando para a sua prática de pescador.
E Jesus aparece para ele e fala: Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, cuida das minhas ovelhas, porque eu quero resgatar você de volta para a missão. O dia que eu te tirei e que você deixou de ser pescador de homens, você entrou numa missão que você não tem mais volta. Você vai ser pescador de almas. Perdão, eu falei deixou de ser pescador de homens, deixou de ser pescador de peixes. Irmãos, quero conversar um pouquinho sobre Tomé. E para não ser tão injusto com esse personagem, tentar também olhar algumas coisas dele fora desse momento, para que a gente não olhe apenas o rótulo. Irmãos, Tomé foi um homem que tinha fé. Tomé não era um incrédulo, como talvez você olhe para esse texto e pense o pior dele. Tomé era um dos 12, irmãos. Tomé era alguém escolhido por Jesus. E ele tinha plena convicção da missão que ele tinha. E eu quero falar um pouquinho, nesse início aqui de mensagem, sobre Tomé. Te convido a pegar sua Bíblia lá em João capítulo 11. Qual é o episódio que nós encontramos em João capítulo 11, irmãos? Eu não vou ler o texto não, para não ficar cansativo. Eu vou te explicar. Qual é o episódio que nós encontramos em João capítulo 11? A ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus estava longe da casa de Lázaro, você sabe disso. Tanto que suas irmãs tentam mandar mensageiros para avisar: olha, Lázaro, aquele a quem você ama, está doente. Jesus recebe essa notícia e fica mais 2 dias onde estava. Enquanto Jesus demora para vir, Lázaro morre. E Jesus já havia saído da região da Judéia, porque queriam apedrejá-lo, porque queriam matá-lo. E ele havia ido para distante. E quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro havia estado enfermo, ele chama seus discípulos e anuncia: nós vamos voltar, eu vou lá na casa de Lázaro. Quando Jesus diz isso, o que seus discípulos dizem para ele? Você está louco? Lá era o lugar que tentaram te apedrejar. É para lá que você vai voltar. Se você voltar, você vai morrer. Aí no meio desse alvoroço levanta uma pessoa, e fala assim: se você voltar, nós voltaremos e morreremos com você. Quem você acha que disse isso? Tomé. João capítulo 11, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Meu irmão, sinceramente, não precisa responder. Você teria coragem de morrer por Jesus? Se você vivenciasse hoje o cenário da igreja perseguida, você morreria por defender a sua fé? Pois é. Aquele que a gente só rotula como incrédulo é alguém que no meio de muitos questionamentos levantou e falou: vamos, e se tiver que morrer, a gente morre com ele. Percebam que a sentença de Tomé já é uma sentença de morte, porque ele não fala: não vamos porque o Senhor vai derrotar todo mundo e não vai acontecer nenhum mal conosco. Ele já trata o assunto da morte, mas ele diz: nós vamos e vamos morrer com ele. Meu irmão, amigo, visitante, já teve fé nesse seu coração aí? Meu irmão, você já foi apaixonado ou apaixonada por Jesus? Um dia as suas atitudes eram como a de Tomé? Eis-me aqui, Senhor, me usa.
Senhor, conta comigo. Eu amo fazer a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, houve já um dia paixão no seu coração, houve fé ardente no seu coração, pois um dia também houve na vida de Tomé. Mas Tomé, queridos, falho, assim como eu e você, um dia permitiu que dúvidas e crises entrassem no seu coração, entrassem na sua mente. Um dia ele ficou em crise, e foi no momento em que Jesus morreu. E ele começou a travar uma luta consigo mesmo, porque um dia o Senhor Jesus o chamou, e ele falou: eu vou. E ele seguiu o ministério de Jesus, e ele viu maravilhas e sinais da parte de Jesus. Mas ele também viu Jesus sendo levado para o Gólgota, sendo chicoteado, açoitado e não reagindo, sendo colocado numa cruz sem descer. Ele viu Jesus morrer. E um dia tudo isso entrou em crise para ele. Queridos, é quando a fé entra em crise na nossa vida. É quando a gente se questiona tantas coisas a respeito de Deus. É quando filosofias, mundanismos, heresias entram em conflito com a nossa vida, e a gente não sabe mais quem é, a gente não conhece mais Deus, a gente tem dúvida sobre Deus, a gente deixa de crer na realidade dEle, na existência dEle, a gente pensa que Ele é alguém que não age, que Ele não se envolve, que Ele não se relaciona, e a gente entra em crise. Irmãos, quem nunca entrou em crise aqui a respeito de fé, seja rasa ou profunda? Quem nunca teve a sensação de estar caminhando sozinho, sem que Deus estivesse do seu lado? Quem nunca aqui teve dificuldade para entender se Deus realmente é um Deus poderoso ou não, porque tanta coisa ruim acontece? Irmãos, quantas perguntas nós fazemos a respeito desse Deus que nós desejamos tanto conhecer? Um dia Tomé entrou em crise, e quando ele entrou em crise, ele fez aquilo que muitos de nós fazemos: ele abandonou a comunhão. Tomé saiu da igreja, ele deixou a comunhão. Os discípulos estavam reunidos, trancados, mas Tomé não estava ali. Sabe-se lá onde Tomé estava, queridos? Passeando que não era, porque ele corria risco de ser preso e crucificado, assim como o mestre dele havia sido feito. Mas um dia, queridos, Tomé entrou em crise, abandonou a comunhão, ficou em dúvida a respeito daquele que um dia ele decidiu seguir, ficou em dúvida a respeito daquele que um dia ele abriu o coração. Mas Tomé, ele recebeu a atenção de Jesus. Consegue entender, ou você já parou para pensar, que Deus não precisa da gente, mas Ele insiste em contar com a gente? Você consegue ficar constrangido quando você pensa na graça de Deus? Quantos apóstolos Jesus teve? 12. Nesse momento aqui, um tinha morrido, Judas. Tinham quantos? 11. Se Jesus abre mão de Tomé, quantos apóstolos ele teriam para dar continuidade ao ministério dele? 10. Mas ele volta para um. Porque Deus não é Deus de multidão, Deus é Deus de pessoas. Deus não é Deus de nação, Deus é Deus de pessoa. Deus não é Deus de grupos, Deus é Deus de pessoas. Se tiver que movimentar e mover céus e mares para falar com apenas um, Ele move céus e mares para falar com apenas um. Tinham 2 indo em direção a Emaús, Ele foi atrás dos 2. Tinha um que estava em crise, Ele voltou porque estava em crise.
Tinha um que tinha ido pescar e antes dele morrer tinha negado ele. Ele foi ao encontro dele. Jesus vem a todo momento ao encontro daqueles que estão em crise. E eu quero dizer mais para você: as nossas crises, elas são convites para Jesus. Às vezes a gente pensa o contrário, né? A gente pensa que nas nossas crises Jesus não quer nem olhar para a gente. A gente pensa que às vezes nos nossos pecados Jesus não quer nem saber de nós. Olha, as nossas crises e os nossos pecados, eles são convites para o Jesus de Nazaré. Quando ele vai em busca dos discípulos de Emaús, ele quer abrir os olhos daqueles que estavam com os olhos fechados. Se os seus olhos estão fechados hoje, Jesus quer abrir os seus olhos. Quando ele vai atrás de Pedro, ele quer dizer: ainda que você seja falho, eu conto com você. O pastor que eu quero não é um pastor perfeito. É um pastor que se reconheça, é um pastor que aprenda a crescer. E você vai crescer. O mais importante não é o que você fez, é aquilo que eu posso fazer através de você. Pedro, eu quero continuar contando com você. Apacenta as minhas ovelhas. Tomé, o seu problema é o toque. Toca, Tomé. Toca. Saulo, você cansou de ouvir do meu evangelho. Você viu Estevão morrendo e nada disso te tocou. Eu preciso aparecer para você de forma grandiosa. Eu apareço, a minha luz está aqui e eu quero contar com você. Tomé ganha a atenção de Jesus. Você consegue imaginar? Ele já tinha aparecido aos seus discípulos e Tomé não estava. Ele voltou no dia que Tomé estava. Interessante demais isso, irmãos. Só que preste atenção, eu já estou terminando. Tomé, irmãos, era alguém que necessitava amadurecer, crescer. Quando Jesus diz, lá no versículo 27, e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, para Tomé? Não explicitamente, mas implicitamente. O que o Senhor Jesus está dizendo? Tomé, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Porque na vida, olha, não é sempre assim. Na vida não é sempre vendo para crer. Tomé tem um ministério diante de você e muitas vezes você vai ter que crer sem ver. Então cresça, Tomé. Amadureça. Porque hoje você está vendo para crer, mas nem sempre você vai poder ver. E às vezes você vai ser convidado a crer, mesmo sem ver. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que Jesus está dizendo para Tomé? Tomé, a fé não é ver para crer. É justamente o inverso. A fé é crer sem ver. E ali Jesus resgata mais um. Ali, queridos, tem o recomeço de mais um.
Lembra que eu falei no início que a nossa vida é marcada por rótulos? Lembra? A nossa vida também é marcada por recomeço. Você já parou para pensar nisso? A gente está sempre recomeçando alguma coisa. Vou falar uma coisa aqui que alguns aqui já devem ter feito algumas vezes esse ano. Você começa o ano, no início do ano, principalmente as mulheres, vocês dizem o quê? Esse ano eu vou... Não foi carne nem sangue que me revelou, tá? Esse ano eu vou emagrecer. Na virada do ano tem um monte de gente aqui na igreja. Esse ano eu vou emagrecer. Aí passa a passagem de ano. Aí em janeiro tem alguém da sua família que faz aniversário. Aí você faz aquele churrasco. A picanha é uma capa de gordura assim, e você não abre mão nem da gordura. E você bebe o refrigerante, e você pergunta pela sobremesa. Aí vem fevereiro, vem carnaval. E das duas umas, ou você viaja e come um monte de besteira, ou você fica em casa também e come um monte de besteira, porque você não está trabalhando, está comendo o dia inteiro. Aí chega em março, você fala, não, de janeiro até fevereiro não deu certo, mas agora em março eu vou recomeçar. E aí você recomeça. Só que você é membro da primeira igreja batista em Barra Mansa. Aí você vai para o pequeno grupo, na sexta-feira, na casa da Maristela. E lá você come toda sexta-feira. Mas você fala, não, eu vou recomeçar. Aí vem o Desperta Débora. E você chega aqui 8 horas da manhã, tem uma mesa repleta ali de café da manhã. Aí chega em setembro, o pastor marca um coquetel para inaugurar o ministério infantil. Mas você fala, eu vou recomeçar. Não deu certo até aqui, mas agora vai dar. Nós recomeçamos no nosso relacionamento. Quantos casais necessitam recomeçar todos os meses, todos os anos, e sentam e fazem aquilo que ninguém gosta de fazer, que é discutir a relação. Mas se discute a relação e fala, não, agora nós vamos recomeçar, nós vamos fazer diferente, eu vou mudar isso aqui em mim, você vai mudar isso em você e vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho a gente continua com as nossas imperfeições, a gente continua com as nossas falhas, a gente continua ferindo um ao outro, e a gente fala, não, a gente vai recomeçar de novo. A vida não é feita só de rótulos, a vida é feita também de recomeços. Para de olhar e se enxergar só nos rótulos. Enxerga que Deus é Deus de recomeço na sua vida. Você pode escolher ser o rótulo que te deram, ou você pode escolher ser aquele que recomeça sempre em Deus, porque Deus sempre tem recomeço para cada um de nós. Ele foi o Deus de recomeço na vida de Davi. Ele foi o Deus do recomeço nos exemplos que eu citei aqui, nos discípulos do caminho de Emaús, que quando os olhos se abrem, o que eles percebem? Eu estou no lugar que eu não deveria estar. Eu vim para onde eu não deveria vir. Eu vou voltar para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do sagrado, lá é meu lugar. E aí corre-se de volta para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Às vezes, querido, as nossas dúvidas nos tiram do lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. É muito mais fácil sair do que voltar, né, irmãos? Por que será que é mais fácil sair do que voltar? Porque quando você está em Deus, você é livre. Aí é fácil sair. Quando você está fora de Deus, você é escravo. E aí é difícil voltar. Só que o lado de lá vai dizer, é aqui que tem liberdade. Não é, conversa fiada. A liberdade existe no lugar em que você é livre. E eu e você somos livres em Deus. Em Deus. Irmãos, Tomé, ele é alguém que aprende assim como eu e você podemos e devemos aprender.
que Tomé aprende? Já estou terminando. Ele aprende que não se deve estabelecer condições para a fé. Às vezes a gente vê pessoas estabelecendo condições para a fé. Você já percebeu? Já percebeu? Eu ouvia muito de uma pessoa muito próxima dizer algo assim: quando a minha esposa for curada, eu vou para a igreja. As pessoas costumam estabelecer condições. Quando isso acontecer, Deus vai me ter por completo. Quando as coisas mudarem, Deus vai me ter por completo. Não, queridos irmãos, não se deve estabelecer condições para a fé. Porque Jesus diz para Tomé: bem-aventurados, felizes são os que não veem, mas creem. São os que não veem, mas creem. A palavra de hoje, irmãos, ela é muito simples, muito simples. É mais um daqueles convites que a gente concede vários domingos aqui, que alguns cedem a eles, outros não, e as oportunidades vão passando. Engraçado que quando a gente é mais novo, né, a gente ouve aquela expressão, né? Nossa, como que o tempo passa rápido. Mas aquilo soa tão longe para a gente, não é verdade? Não é verdade? Como que o tempo passa rápido, mas aquilo soa tão longe para a gente. Não sei se você vai concordar, até o momento que a gente tem filho. Porque com o filho, irmãos, a gente pisca os olhos e vê que o tempo passou. Porque tem frases que não surgem efeitos na nossa vida, porque talvez a gente pense que a gente vai ser sempre jovem, a gente pensa que a gente vai viver sempre essa vida, e o tempo vai passando, e a gente não se dá conta que o tempo está passando. E eu preciso tomar decisões, e eu preciso me posicionar. Eu preciso voltar para a missão, eu preciso voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Mas Tomé, queridos, ainda que tivesse as suas crises, ainda que tivesse vivenciado as suas incertezas, ele recomeçou. Jesus ascendeu aos céus em definitivo, e ele continuou o ministério do Senhor Jesus, junto com os seus outros companheiros. Talvez hoje seja o dia de você recomeçar. Talvez hoje seja o dia de você dar um basta. Talvez hoje seja o dia dos seus olhos se abrirem, do teu coração se acender, daquela fé que tinha no início voltar a fazer sentido na sua vida. Isso é uma palavra que nos convida ao recomeço. Isso é uma palavra que nos convida à reconciliação. Fácil não é. Fácil não é. Mas é necessário. Não vou demorar. Tem um silêncio aqui que permite a gente ouvir a chuva caindo.
Mas talvez nesse tempo agora, em que a chuva cai, seja o tempo que Deus te convida ao recomeço. Se você deseja recomeçar, eu não vou me demorar, mas se você deseja recomeçar hoje com Cristo, resgatar a fé, se essa palavra ela fala com você hoje, tem sentido na sua vida, ainda que estejamos com o auditório vazio, talvez você seja aquele que Jesus escolheu para falar hoje. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, se você entende essa palavra e quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, levante sua mão onde você estiver, para que eu possa orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite que deseja dizer: olha, eu quero recomeçar, eu quero refazer, eu quero pegar o caminho de volta. Tem alguém que queira tomar essa decisão nesse momento? Se tiver, basta você levantar sua mão onde você estiver e você dizer: eu quero recomeçar. Não tendo que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, que essa semana seja uma semana em que onde você estiver, você possa ouvir a voz de Deus. E como às vezes acontece também, se você não teve coragem de tomar essa decisão publicamente, mas deseja compartilhar conosco depois, você pode nos procurar.